por exemplo, no Gympass a gente tinha três pessoas com quem a gente tinha que se preocupar: a empresa, né, e o seu RH, que contratava a gente como um benefício, os funcionários da empresa e as academias. Então são três atores distintos e a gente tem que ter muita clareza de qual que é o valor que a gente entrega para cada um e qual que é o valor que a gente recebe de cada um. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Produto em Pauta. Essa é a série Mentorias. A ideia aqui é trazer pessoas para terem uma mentoria comigo, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de várias pessoas. Então, quem está topando participar aqui está trazendo a sua dúvida. A gente está fazendo uma sessão de mentoria ao vivo, né? Porque na verdade fica gravado, não é ao vivo, mas enfim, estamos fazendo uma sessão de mentoria aqui que pode servir para outras pessoas. E aqui hoje eu estou com a Yasmin. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Joca. Muito obrigada por esse momento e por estar disponibilizando um pouquinho do teu conhecimento aí para gente aí que tá na área de produto. Ah, Contando então um E pouquinho aproveita, sobre conta um mim. pouco da sua história. Ah, Isso aí. Conta um pouco da sua história. Obrigada, claro. Bom, eu sou PM já há uns 5 anos agora. Eu comecei na área de tecnologia como Project Manager numa empresa de e-commerce e fui me aproximando cada vez mais dessa área de tecnologia, escopando uh, funcionalidades personalizadas para alguns e-commerces, entendendo que eu queria cada vez mais me aproximar de tecnologia, ainda com esse foco mais em gestão. Depois eu migrei para a empresa que eu estou hoje, que é uma empresa de meios de pagamento, que era uma startup, depois foi adquirida por uma grande empresa americana, também de meios de pagamento. E aí, dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de migrar para o produto lá em 2021. E aí começar a trabalhar nos produtos agregados dessa empresa, né? Uma empresa que ela tem serviços, implementa sistemas de cartão presente em grandes varejistas do Brasil e tem sistemas agregados, né? Plataformas de venda de cartão presente, B2B, B2C, B2B2C, alguns sistemas de back-office, e aí eu comecei a trabalhar como Product Manager nesse ambiente de produtos agregados. E aí vem a minha primeira pergunta, na verdade, Joca, para a gente começar a conversar, que é como que tu implementa um pouquinho de cultura de produto numa empresa que ela não é uma empresa com core business produto, né? Que ela tem produtos agregados, né? Como é que a gente cascateia isso ou distribui essa ideia de produto para o restante do time e da empresa? Legal, não, ótima pergunta. Essa realmente é uma pergunta que acho que muitas empresas, pessoas de produto passam por isso, porque as pessoas de produto elas vão para empresas que não necessariamente têm uma cultura de produto, né? Muitas vezes são empresas mais tradicionais e aí fica um pouco de frustração. Poxa, mas eu queria que aqui tivesse um pouco mais de cultura de produto. Mas às vezes essas empresas acabam contratando a gente exatamente para que a gente traga essa cultura de produto, né? Que a gente traga esse modo de operar de produto. Quando a gente fala cultura de produto, na verdade a gente pode traduzir cultura de produto por modo de operar de produto, ou modo de fazer as coisas, né, com esse mindset de produto, o modo de criar soluções, né, com esse mindset de produto, né? E aí quando a gente fala desse mindset, né, dessa cultura de produto, o que a gente pensa, né? Pensa em entregar com frequência coisas, né? Porque é importante a gente estar sempre colocando alguma coisa no ar, a gente tem que estar com muito foco mais no problema do que na solução em si, né? Solução, é, obviamente que a gente é pago para encontrar soluções, né? Mas a gente precisa tomar cuidado para não se apaixonar pela primeira solução que vem pela frente. A gente tem que pensar, dado um determinado problema, né, que a gente tem que resolver, quais são as possibilidades de solução que a gente tem para resolver aquele problema. Para só aí a gente pensar no delivery, né? Eu costumo chamar isso de discovery de solução, que é uma fase, inclusive, que muitos times acabam pulando. Eles vão do discovery do problema direto para o delivery, sem gastar o tempo necessário, investir, né, energia no discovery de solução.
Foco no resultado também, porque apesar da gente se chamar de produto, ter cultura de produto, a gente não está aqui para fazer produto, a gente está aqui para gerar resultado por meio do produto, né? O produto é um veículo para entrega de resultado, né? E é quarto ponto que eu sempre acho importante frisar é que todo produto, né, ele toca mais de um tipo de pessoa. Então a gente tem que ter uma mentalidade de ecossistema, a gente tem que prestar atenção em todas as pessoas que o nosso produto toca, né? E qual é o impacto do nosso produto para cada um deles. Então, isso é o que eu enxergo de cultura de produto, né? A forma de operar de produto, que é um pouco diferente do modelo um pouco mais tradicional, modelo mais waterfall, comando e controle, enfim, uma série de outros nomes aí que seriam o oposto dessa cultura de produto, né? Um mindset de projeto, né? Muito projetizado. A área de negócio define, a área de produto implementa o que a área de negócio definiu, assim, sem questionar, né? Tipo pastelaria mesmo, né? E aí, indo para a tua pergunta, não dá para a gente implementar, porque quando a gente está mudando uma cultura, quando a gente está transformando uma cultura, a gente está transformando o modo de operar da empresa, no final das contas, né? E não dá para a gente transformar o modo de operar da empresa é, através de um mandato, assim, falando, não, a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar desse jeito, né? Por mais que faça sentido para todo mundo está acostumado a trabalhar do outro jeito, é a zona de conforto das pessoas trabalhar do jeito antigo, né? Então, a melhor maneira para a gente incentivar essa mudança de comportamento é a gente praticar esse comportamento novo e, mais importante, né, do que a prática em si, é gerar resultados tangíveis com esse comportamento novo. A partir do momento que a gente consegue gerar resultados tangíveis com esse comportamento novo, a gente começa a ganhar a permissão, digamos assim, de falar sobre cultura de produto. Um erro muito comum que eu vejo pessoas de produto, né, chegando numa empresa e falando, não, vamos criar uma cultura de produto e começar a falar aquele produtês todo. A gente vai fazer um MVP, vai fazer um teste AB, a gente precisa fazer um discovery, aquele produtês todo. Enquanto a empresa, na verdade, não está interessada nesse idioma, não quer aprender esse idioma novo. Na verdade, o único idioma que toda empresa fala é o idioma de resultado, né? De geração de resultado. A partir do momento que você consegue gerar resultado, né, utilizando aquele método de trabalho, né, modelo de trabalho de produto, aí você começa a ganhar a confiança para poder falar, olha, sabe esse resultado que a gente gerou? Então, a gente fez utilizando o modelo de operação de produto. A gente fez fazendo um discovery, depois a gente fez algumas provas de conceito, testou algumas hipóteses, aí chegou à conclusão que esse era o produto que a gente construiu, a gente fez um MVP, e depois foi incrementando. Aí você consegue falar da forma como você fez, mas chegar logo de cara falando, ó, tem que mudar tudo a forma de trabalho, a forma agora é essa, as pessoas não vão mudar, né? Assim, não tem como. Tem que ser o contrário, tem que primeiro gerar o resultado, utilizando aquela forma nova de trabalhar, para a partir daí a gente dizer que aquela forma de trabalhar pode ser uma forma melhor para a companhia inteira, para a empresa inteira adotar. Então, esse é o caminho que eu costumo recomendar para as pessoas. Legal. Um dos desafios que eu percebi nesse âmbito é um pouco sobre os diferentes stakeholders, né? Porque normalmente em produto tu tem o teu usuário, tu tem, né, os tomadores de decisão, mas no nosso caso, a gente tem o nosso cliente, o usuário do cliente que usa o nosso produto, tem os tomadores de decisão, tem, né, todo o board, questão de tem a vertical de produto, aí tem a vertical que é de negócios, que não é de produto, que não entende tão bem. Então, esses desafios das mudanças de até de como conversar com os diferentes stakeholders dentro dessa cadeia foi algo que eu tive que aprender nesses 6 anos de vivência, assim, um pouco de para falar com o usuário final, ele não vai saber quem é a todo, ele vai saber que ele está usando o cartão presente da marca que a gente está servindo. Então, né, como que eu converso com ele? Para entender a dor dele, para poder fazer um produto que o meu cliente vai querer investir, porque o cliente dele quer, e que o meu
o meu diretor vai querer investir porque vai dar resultado, né? Então, esse desafio também acho que é legal comentar que eu senti um pouco, né, nesse período também. Total, total. Esse é um ponto bem, bem importante. E é aquilo que eu estava comentando com a mentalidade de ecossistema, né? O produto da gente não toca só o cliente, né? Muitas vezes toca o cliente do cliente. Quando a gente está num modelo um pouco mais marketplace ali, tem quem compra, tem quem vende, né? Que são perfis diferentes. Por exemplo, no Gympass a gente tinha três pessoas com quem a gente tinha que se preocupar: a empresa, né? E o seu RH, que contratava a gente como um benefício, os funcionários da empresa e as academias. Então são três atores distintos e a gente tem que ter muita clareza de qual que é o valor que a gente entrega para cada um e qual que é o valor que a gente recebe de cada um. Né? E tomar decisões que beneficiem todos. Né? Não pode tomar uma decisão que beneficia um em detrimento do outro. Né? Então precisa conhecer bem. E os stakeholders é a mesma coisa. Qual é o impacto do seu produto no time de vendas? Qual é o impacto do seu produto no time de marketing, no time de atendimento, de suporte, né? No jurídico? Né? Poxa, será que teu produto está gerando brechas jurídicas que podem, né, criar situações complicadas para a empresa? Então tudo isso faz parte das preocupações da cadeira de produtos, sim, totalmente. Perfeito. Legal. Falando então um pouquinho, né, tô passando por uma mudança de carreira, né, pós essa situação, esse momento, esse tempo que eu passei dentro da empresa que eu tô atualmente, para ir para uma, para tô focando mais em empresas startups de fora, internacionalizar minha carreira, focando em startup Series B, assim, para contextualizar um pouquinho da ideia de momento da empresa. Então, uma empresa que está crescendo, que está se estabelecendo cultura, mas que tem muito mais cultura de produto introjetada já, porque o core business deles é um produto. Então, eles basicamente vendem, engajam o usuário com um produto. Então, vou ter que botar muito mais mão na massa de produto e acho que entender um pouquinho mais de alguns pontos. E aí queriam, de repente, dicas tuas de como permear dentro dessa empresa e rampar de forma mais rápida para poder entender os problemas, entender a empresa e encontrar soluções de forma eficiente, né? Quais perguntas fazer, com quem que eu tenho que me conectar no início, um pouquinho de dicas assim dessa mudança. Ah, legal, legal. Enfim, acho que uma coisa para você observar quando você estiver entrando nessa empresa, se eventualmente ele já não tem algum programa de onboarding já definido. Muitas vezes, assim, essas empresas, elas acabam tendo um programa de onboarding, né, de novos funcionários ali que te ajudam a entender um pouco melhor, né, qual que é o grande propósito da empresa, a visão da empresa, né? Provavelmente ela já deve ter um plano ali de seus 2, 3, 4 anos, onde que ela quer chegar, qual estratégia para chegar nesse lugar, né? E deveria, a princípio, passar isso durante um processo de onboarding ali. Se não tiver, né, aí você vai ter que ir atrás. Acho que a primeira preocupação de toda pessoa de produto quando entra numa empresa é entender é, qual que é o grande, qual que é a grande visão da empresa? Onde a empresa quer chegar daqui a 2, 3, 4 anos, né? O produto, não sei se é um produto, se são vários produtos, mas onde que ela imagina o produto dela vai estar daqui a 2, 3, 4 anos, né? Quando você pensa dessa forma, na verdade você está querendo entender qual é a visão de produto, né? Porque você, como pessoa product manager, vai ser responsável por construir essa visão de produto. Visão de produto é onde a gente imagina que a gente vai estar com o nosso produto daqui a 2, 3, 4 anos. E para a gente chegar lá, né, isso é um destino, para a gente chegar lá, a gente tem um caminho que a gente precisa percorrer, que é a estratégia de produto. Então, a segunda coisa que você precisa entender também bastante bem é, legal, qual que é a estratégia de produto? Qual é o caminho? Quais são as decisões que a gente tomou e vai tomar para chegar lá? O que, que a gente vai fazer? Que problemas a gente vai resolver? E que problemas a gente não vai resolver também? Isso é importante a gente saber. Quando a gente fala de estratégia, né, o que, que a gente vai fazer e o que está fora do escopo aqui. Né? Então é importante entender isso
isso bastante bem. Aí o próximo ponto, assim, como não dá para executar a estratégia sem ter o time, é como é que o time está organizado, né? Qual é a estrutura de time? Você provavelmente, como pessoa product manager, vai estar num determinado time. Quão autônomo esse time é para resolver os problemas que ele tem pela frente? Ou tem dependência de outros times? Como é que é a relação com esses outros times, né? Então tudo isso está relacionado ali com o que você vai fazer, com a tua missão como pessoa de produto dentro dessa empresa, né? Poxa, onde que a gente quer chegar, qual o caminho que a gente quer chegar lá, qual é o time que a gente tem. E aí o outro ponto que eu acho que é importante também é você conhecer as outras áreas, né? Entender qual que é a relação do seu produto com as outras áreas, como o seu produto impacta as outras áreas, como as outras áreas impactam, né, o seu produto. O seu produto vai ser customer facing, um pedaço de produto que você cuidar vai ser customer facing. É, Se for customer facing, se tem muito suporte, ou se é um processo de venda B2B mais enterprise, ou é B2C, como que funciona esse relacionamento com os usuários, como é que é o ciclo de venda. Então, entender, né, a dinâmica toda do teu produto fora do time de produto, porque o produto ele existe fora do time de produto, né? Ele tem marketing que leva o produto para o mercado, tem vendas, né, que comercializa, tem o time de suporte que dá o apoio. Então, entender, né, todas essas áreas e como o teu produto impacta, né, e qual a expectativa que cada um também tem em relação ao produto. Então, assim, é o processo típico de onboarding mesmo, né? E a partir daí, começar a desenhar quick wins mesmo, né? Poxa, o que eu posso trabalhar aqui junto com o meu time para a gente implementar coisas essa semana, semana que vem, para a gente já começar a mexer os ponteiros que a gente tem que mexer, né? Então esse é o caminho que eu recomendaria para quem está entrando numa empresa nova, né? É o famoso banho de loja mesmo, entender tudo que está acontecendo ali para você poder ter o máximo de contexto possível para poder ser efetivo ali dentro do time e dentro da empresa, poder ajudar a empresa a atingir os resultados dela. Legal. A empresa, eu sei que eles usam o Claude já integrado a algumas ferramentas de produto para gerar insights. E eu pensei em talvez até fazer perguntas para o Claude para entender melhor, para que tipo, eu consiga navegar nesses insights já gerados de uma forma mais ágil, assim, fazendo perguntas mais certas depois para as pessoas reais, não para IA. Sim, não, faz sentido, faz sentido. O único cuidado para ter, é, assim, eventualmente com uma ferramenta como essa, você acaba entrando muito no detalhe, né? E é importante você sempre dar um passo para trás e ter o big picture, né? Poxa, qual que é o grande objetivo da empresa? Qual que é a grande visão da empresa? Qual que é a grande visão do produto, né? Não sei até que ponto essas ferramentas elas conseguem dar esse big picture, né? Se isso tá bastante claro ali, bastante de uma maneira explícita, articulado ali para essas ferramentas conseguirem te trazer. Se tiver, ótimo, excelente, então num estágio bem avançado, mas minha experiência mostra que, de forma geral, isso não está tão claramente articulado assim. Muitas vezes, isso é até um cuidado para ter, enfim, qualquer pessoa que está entrando numa empresa, muitas vezes a visão de produto ela existe, mas ela não está clara para todo mundo. Ela está na cabeça das pessoas. Visão de produto é uma coisa muito de founder de empresa, né? Como você falou que você está entrando numa startup, Series B, founder está lá, o founder, né, ou os founders, enfim, são as pessoas que tiveram a visão de produto e muitas vezes ela não está claramente articulada, não está documentada, não está explícita, não está visível para todo mundo. Então, talvez tenha um trabalho ali de escavar isso mesmo, né? De puxar essa informação e eventualmente até uma oportunidade de ajudar a documentar, deixar isso mais claro para todo mundo. Legal, perfeito, boas, ótimas dicas. E o meu último tópico aí que eu tenho curiosidade de conversar um pouquinho contigo, Joca, é na questão de que a gente está começando, eu e mais um grupo de colegas, a gente está começando uma comunidade de produto
aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, para promover eventos presenciais para discutir tópicos de produto, UX, tecnologia, testes, etc., várias coisas. Chama Produtores RS, está super incipiente, a gente começou em novembro do ano passado. E aí eu queria te ouvir um pouquinho de dicas de como que a gente pode ir pelo caminho certo. Eu não quero usar o certo, mas tipo, qual poderia ser um bom caminho para a gente começar a trilhar essa comunidade? Quais os maiores ganhos que tu enxerga ter uma comunidade de produto? Quais trocas devem ser incentivadas? De repente, alguns tópicos legais para serem discutidos? E como tirar o maior proveito, né, dessa situação de troca e de momento de interação entre pessoas de produto de diferentes empresas e cargos. Ah, legal. A comunidade, assim, eu sou super fã de comunidade porque ajuda muito nessa troca de experiência, né? Poxa, eu aqui nessa empresa faço assim, eu aqui faço desse outro jeito, eu tive esse determinado, poxa, você teve esse problema, legal, adoraria ouvir mais porque eu estou com uma situação assim. Então, assim, é muito bom essa troca, né? E aí, eu acho que o ponto para você pensar como, né, enfim, coordenando uma comunidade, né, enfim, liderando uma comunidade, é pensar, poxa, como é que eu fomento essas trocas, né, eu faço com que essas trocas sejam interessantes e façam sentido para as pessoas que estão querendo participar dessa comunidade. O teu objetivo com a comunidade é trazer pessoas para fomentar essa troca. E aí, enfim, já vi diferentes maneiras que as pessoas fazem, desde chamar pessoas para darem toque, depois, enfim, abrir para bate-papo ali no final, às vezes trazer sem talk mesmo, trazer, sei lá, 3, 4 pessoas para debater um determinado tema, né? Como é que a gente está usando IA aqui para acelerar o nosso discovery, para melhorar a qualidade do nosso discovery, né? Então, selecionar alguns temas que você perceba que são mais de interesse, eventualmente você pode até rodar pesquisas aí, né, com os membros da comunidade, ver quais são os temas que fazem mais sentido e aí fomentar essas conversas, essas discussões mesmo. Acho que a comunidade é muito legal para isso, ainda mais conseguindo fazer encontros ao vivo. Acho que o teu plano é fazer encontros ao vivo, né? E acho que isso, poxa, ajuda muito, assim, né? Acho que deixa muito o encontro muito caloroso, assim, muito proveitoso, né? Então eu iria por aí, eu iria assim, não sei quantas pessoas já estão dentro dessa comunidade, se você já rodou algum evento, mas eu procuraria ouvir essas pessoas da comunidade, quais temas vocês querem. E outra coisa bacana é tentar ganhar algum tipo de cadência, né? Se você conseguir manter alguma cadência desses encontros, não só quando dá, né? Ou quando surgir uma oportunidade, né? Mas você se forçar a ter uma cadência, isso ajuda bastante. Eu conheço algumas pessoas que são organizadoras do Product Tank, né? Product Tank é uma comunidade mundial de produto que tem várias cidades, né? Não sei se tem em Porto Alegre, mas enfim, tem em São Paulo, tem no Rio, e tem, enfim, em Lisboa, no Porto, enfim, em várias cidades da Alemanha, em Madrid, então, nos Estados Unidos, em várias cidades também, e cada um roda com uma dinâmica própria. Agora, uma coisa que todos me comentaram, né, desses organizadores, é que quando você mantém uma regularidade, uma cadência, não precisa necessariamente ser todo mês, né? Se você achar que fica muito pesado todo mês, sei lá, faz a cada 2 meses, mas manter uma regularidade, uma cadência, acaba, de um lado, né, educando a comunidade, poxa, né, mês que vem vai ter, né, assim, já acaba educando a comunidade, né, de que tem essa cadência, e do outro lado, acaba te forçando a constantemente estar, não, que isso não seja um side business, né, mas que seja algo, poxa, acabei de terminar um evento, daqui a 2 meses eu tenho outro. Qual tema faz sentido? Pô, deixa eu ver aqui na lista de temas que o pessoal fez, deixa eu ver quem está interessado. Aí você já começa a organizar o próximo e você vai criando uma cadência saudável. Você vai ver que depois de, sei lá, 2, 3 eventos, vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque você já vai pegando o jeitão da coisa. Se você fizer só eventualmente, fiz um hoje, aí vou rodar um, sei lá, daqui a 3 meses, aí rodo outro daqui a 6 meses, 9 meses.
vai ser sempre uma dificuldade, né? Agora, se você criar essa cadência, criar essa disciplina, você acaba aprendendo, né? E acaba ficando cada vez mais fácil. Eu vi isso de não só de um, mas de alguns organizadores de Product Tank falando: olha, a partir do momento que você cria uma cadência, começa a ficar mais fácil e o público mesmo acaba se acostumando com aquela cadência, acaba participando de forma mais constante. Então, essas seriam as dicas que eu daria pensando em comunidade. Não, ótimo, ótimo. A gente fez um evento no ano passado, foi um workshop de IPMM, de go-to-market, foi bem legal. E a gente está com um pouco Legal, de dificuldade legal. de fazer o segundo agora no início do ano. Às vezes é difícil de trazer gente aqui para Porto Alegre, e a galera é um pouco mais dispersa, né, de produto, fica muita gente em São Paulo. E aí a gente tá elaborando para conseguir dar esse kick-off, né, de tipo o primeiro evento. E a ideia é essa, fazer algum tipo de cadência de eventos. Mas tu trouxe um ponto que a gente não tinha pensado, que é rodar uma pesquisa como se fosse um discovery, né? Sendo a nossa comunidade um produto e os Isso nossos mesmo, usuários os é, participantes. é isso aí, é usar as técnicas de produto na comunidade. A comunidade não deixa de ser um produto também, né? Legal, boa dica, ótimo ponto. Vamos rodar, com certeza. Muito, muito obrigada. Acho que esses eram os três pontos aí que eu queria trocar contigo, Joca. Muito, muito, muito obrigada Muito por legal. todas essas informações e por essa oportunidade de poder trocar ideia contigo e ter esse momento aí de aprendizado. Imagina, foi um prazer. Obrigado você por topar aqui fazer gravar essa mentoria para que ela possa servir para mais pessoas. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira perguntar, se tem mais algum ponto. Sempre tem coisas assim, mas de imediato, assim. Acho que eu vi uma pergunta interessante que eu acho que traz uma discussão legal, que talvez seja um bom fechamento, que é qual a pergunta mais. ah, qual a pergunta mais criativa sobre o produto tu já recebeu? Tu consegue lembrar de alguma legal? Mais criativa, mais criativa. Eu não sei a mais criativa. A que tá me dando mais nó no momento para responder, não é na linha do mais criativo, mas é a que tá me dando mais nó no momento para responder. Como é que vai ser o trabalho de produto, né, com IA e tal, com os avanços da IA? A configuração do time vai ser a mesma? E assim, eu confesso que eu não sei, assim, eu não faço ideia. A gente Sim. está escrevendo essa história agora, né? Assim, a gente começou a escrever a partir do momento que essas ferramentas começam a ficar mais populares. Eu vejo alguns padrões aí que são interessantes, padrões positivos e padrões negativos acontecendo, né? Positivos, assim, as pessoas, times adotando e sendo muito mais é, acho que velozes não é a palavra certa. Na verdade, eles estão tirando uma boa parte do trabalho mais operacional, tanto de produto, como de design, como de engenharia, e estão focando mais no foco estratégico. Que decisões que a gente tem que tomar, qual caminho seguir, como é que a gente monta um teste assim, assim, assado. Então, o trabalho está ficando mais estratégico mesmo, né? O que tem sido muito legal. De um outro lado, eu estou vendo alguns times meio refratários ao uso da IA, principalmente IA dentro da engenharia ali, do tipo, esse código não presta, esse código né, esse código não é bom o suficiente, não vai escalar e tal. É, o que, por um lado, é uma maneira até errada de enxergar o papel da engenharia. Né? O papel da engenharia não é escrever código, né? Da mesma forma que o papel de design não é fazer tela, e da mesma forma que o papel da pessoa de produto não é escrever backlog, escrever roadmap, né? Eles fazem isso para atingir um objetivo, é um veículo. Se você tem uma ferramenta que tira esse trabalho operacional da frente, é fantástico, porque aí você foca em coisas que realmente um humano vai adicionar valor. Agora, como isso vai mexer na configuração dos times, eu não sei ainda. Assim, é uma coisa que eu venho pensando, eu venho perguntando para as empresas como é que elas estão trabalhando, como é que elas estão incorporando. Algumas respostas que eu recebo meu time aqui é meio refratário para utilizar a IA. Aí, em outro extremo,
tem as empresas que estão contratando vibe coders, que seria um time de produto full stack ali, né? Design, produto e engenharia na mesma pessoa. Então, tô curioso para ver como é que isso tudo vai evoluir. Agora, uma coisa é certa, Yasmin, os três papéis eles são necessários e vão continuar sendo necessários. Talvez mudem de nome, enfim, mas os três papéis eles são fundamentais. O papel da pessoa de produto, né, tomando as decisões, pô, o que vale a pena a gente construir, por que vale a pena, né, por que isso é importante para o cliente, por que isso é importante para a empresa. Design, né, garantindo que aquele produto ele seja utilizável, seja entendível, né, seja compreendido, né, entendido e compreendido pela usuária, né, e que ele de fato entregue todo o valor que ele promete entregar. E engenharia, garantindo que a gente construa uma solução que realmente faça sentido, que seja escalável, que tenha boa performance, que use as melhores tecnologias. Então, os três papéis eles são absolutamente fundamentais. Agora, como que os times vão estar configurados, as proporções, quantidade de pessoas de engenharia para pessoa de produto, para pessoa. Isso realmente eu não sei dizer. Essa história está sendo escrita agora. É uma loucura, né? E, de fato, toda vez que a gente troca sobre o uso de IA como ferramenta nos times de produto, cada time responde de uma forma completamente diferente. E eu achei interessante porque eu li um texto teu, eu acho que você postou no LinkedIn há um tempo atrás, sobre quando não usar IA, né? Quando não usar IA em produto, É, que é quando os produtos são mais determinísticos, né? Porque a IA é um pouco mais. E eu isso. acho que falta um pouco a galera entender quando é uma ferramenta boa e quando outra ferramenta é melhor, né? E acho que esse é um ponto interessante de ser discutido nesse uso de IA no nosso dia a dia de produto e nessa reestruturação do time. Eu achei interessante. Legal, legal. Poxa, Yasmin, super obrigado aí. Obrigado por ter topado, obrigado pelas perguntas todas. Acho que vai ajudar bastante gente ali. E te desejo sorte aí nessa tua nova empreitada aí. Depois você conta pra gente nas empreitadas, né? Tanto da comunidade quanto na empresa nova, né? Enfim, aí você conta pra gente. E é isso, pessoal. Com isso a gente fechou aqui mais um episódio do Produto em Pauta, né? A série de episódios Mentorias. Se você quiser participar aqui da mentoria, né? É sempre muito bem-vindo. É só ir atrás do link ali para se inscrever. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.